Boa noite! Já estamos ao vivo aqui no canal Videira Verdadeira para o nosso papo Tudo de Bom de hoje. O nosso encontro, né? Nós já temos um encontro marcado todas as quartas-feiras aqui no Videira Verdadeira, sempre com um convidado muito especial que vem trazendo para a gente a sua história de vida, que vem contando para a gente seus desafios e como superou seus desafios, e hoje não vai ser diferente. Eu tô aqui com uma pessoa super versátil, gente, super talentosa. Como tem sido gratificante para mim poder conhecer pessoas cada vez mais talentosas. Então, você que está chegando agora com a gente, não esquece, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e vai acompanhando a gente até o finalzinho e vai comentando aí, vai perguntando, vai interagindo com a gente vai ler aqui ao vivo o teu comentário, vai colocar aqui na nossa tela o teu comentário. O nosso convidado já está aqui do meu lado, e aí eu vou apresentar ele para vocês. Ah, mas não esqueçam também, ainda dá tempo de mandar o link dessa live para os seus amigos. Aquilo que é bom, gente, a gente compartilha. E hoje nós vamos ter um papo muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar por ter ficado aqui com a gente, tá bom? Fagner, meu amigo querido, seja muito bem-vindo. O nosso ator, youtuber, pai, né, esposo, membro da Igreja de Jesus Cristo, talentoso, regente de coral, né? Nossa, que versatilidade, talento e disposição, assim, sempre com aquele sorriso, com aquela alegria que contagia, sempre com uma palavra positiva, porque a gente faz parte de grupos em comum, e eu sempre vejo que ele tá lá com aquela fala mansa, né, sempre falando, sempre interagindo, e dando aquela força para a galera, né? Então, Fagner Penha, seja muito bem-vindo ao Papo Tudo de Bom de hoje. Olá, gente. É uma alegria estar aqui com a nossa fada madrinha, a irmã Fileira, que a gente chama ela nos bastidores, nossa fada madrinha, ou nossa Hebe Camargo. Para com isso! Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui batendo esse papo e eu tenho certeza que vai ser tudo de bom mesmo. Então, fique ligado aqui no papo. Dê aí já o joinha, o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, porque essa live promete. Estava muito ansioso para que esse momento acontecesse e vai ser hoje. É uma pena que a gente só pode fazer uma entrevista por semana, porque tanta gente boa para a gente entrevistar, tanta gente boa para a gente conhecer, para a gente conversar, que a vontade é fazer isso mais vezes, né? Mas a gente tem aí que se contentar uma vez na semana e aproveitar ao máximo as pessoas que vêm aqui com a gente, porque olha, Fagner, a gente tem muita entrega e eu tenho certeza que com você não vai ser diferente. Gente, vocês podem conhecer um pouco mais sobre o Fagner Penha no canal que ele tem aqui no YouTube, Fagner Penha. Lá tem entrevistas, né? Lá tem vídeos que ele fez com os missionários, conta histórias da missão, fala dos espetáculos que ele faz, né? Então tem muita coisa legal para vocês conhecerem a respeito dele lá no canal dele. Então, você que está nos acompanhando, que vai nos assistir, não esquece, terminou o vídeo? Tem muita coisa legal para vocês conhecerem a respeito dele. Vai lá. Acho que deu uma... Ah, parou. Então, você vai lá no canal dele, depois se inscreve no canal, curte os vídeos, curte as histórias, porque tem umas histórias bem engraçadas lá também, para você se divertir com os missionários retornados, né? E os missionários que estão servindo na cidade dele também, que passam lá pela casa dele. Tá vendo como eu sei? Eu vou, eu te acompanho, eu assisto, eu vejo o que você está fazendo, né? Então, eu acho isso tudo muito legal, porque a gente percebe que tem muita satisfação, assim, a gente percebe que tem muita alegria no que você faz, você gosta muito de fazer. Então, essa alegria é uma característica do Fagner Penha? Acho
Acho que o Fagner está me acompanhando lá pelo... Fagner, a gente não Sim, está te ouvindo. sim. Isso. Me acompanha por Sim, aqui, sim. Fagner. Me acompanha por aqui, porque... me Sim, acompanha por o aqui. áudio aqui parou, aí eu estou acompanhando pelo canal do YouTube. Entendi. Então, abaixa lá o que você está vendo pelo canal do YouTube, que está dando um eco aqui com a gente. Então, Vai lá. eu acredito que nós viemos, né, como em segundo Nef 2:25, né, ensina, eu acredito que nós viemos aqui à Terra para sermos felizes, né? Então, eu acredito que o Pai Celestial ele preparou tudo para que a gente possa ser feliz. E eu busco colocar isso na minha vida, né? Eu busco ser feliz, busco fazer os outros felizes. Então, eu acredito nisso. Então, assim, vocês sempre vão ver sempre em mim uma pessoa se esforçando para ser feliz. Tenho problema como todo mundo, mas eu estou sempre assim, me esforçando para ser feliz. Então, sempre estou assim, buscando ser animado, feliz, para cima. Então, Fagner, vamos Agora eu vou aproveitar, ligar já que aqui o áudio. você não está conseguindo. Você não está conseguindo. Fagner, vamos aproveitar, já que você não está conseguindo. Você não consegue me Ouvir pelo ouvir por aqui? programa, não estou conseguindo ouvir pelo programa, não estou conseguindo ouvir pelo canal do YouTube. Tá, é porque vai dar uma interferência. Ó. Tá dando uma interferência aqui, Fagner. A gente não vai conseguir conversar. Tá, é porque vai dar uma interferência. Tá dando uma interferência aqui, Fagner. Tem como tu colocar um fone de ouvido no teu note? Fagner. Vamos ver. Vamos esperar, porque tem um delay, então ele vai levar um tempinho para me ouvir. Eu deixei no carro e aí minha esposa foi para o supermercado com meu fone de ouvido que ficou no carro. Mas o que você acha que está acontecendo que você não está conseguindo me ouvir por aqui? Oi, Fagner. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que aqui pelo celular não tá saindo a sua voz. Já tentei aqui aumentar o volume, mas não é isso. Você está no Note? Gente, ao vivo é assim mesmo, tá? Então, espera aí um pouquinho, que é para a gente ter esses ajustes técnicos aqui. E aí, depois a gente... Gente, ao vivo é assim mesmo, tá? Então, eu estou no celular, porque no notebook eu não havia conseguido. E aí, gente, ao vivo é assim mesmo, tá? Eu estou no celular, porque no notebook eu não havia conseguido. Então eu vou te pedir para te sair e entrar de novo, porque fica um chiado aqui, eu não consigo te acompanhar, tá bom? Gente, bora esperar o Fagner voltar rapidinho. Ah, tá todo mundo falando que aqui tá tudo... Vocês estão conseguindo ouvir o Fagner bem? Ou tá dando um eco? Vocês estão conseguindo? Falem aí comigo. Ele vai voltar já aqui, e aí a gente continua o nosso papo tudo de bom com o Fagner, tá bom? Ele só tô aguardando ele clicar aqui. Quem ficar dando um eco, né? Às vezes é assim mesmo. Ao vivo tem destas coisas. A gente... Ah, tá dando um eco, né, Marili? O Carlos também falou que tá dando um eco. Ao vivo é assim mesmo. Às vezes dá um probleminha técnico, mas aí leva um tempinho, a gente resolve. Olha, tá voltando aqui para a transmissão. Vamos lá? Oi, Fagner! Oi, agora sim, tô ouvindo. Ah, olha só, viu só, gente? Agora tá me ouvindo. É só a gente esperar um pouquinho, ajustar que dá tudo certo. Que bom, Fagner, que você tá me ouvindo. Então agora a gente vai poder conversar um pouco melhor. Fagner,
a gente estava falando do teu sorriso, da tua alegria, e você estava falando para mim, estava falando do teu esforço em tentar ser feliz todo dia, né? Citou aí o propósito de nós termos vindo à Terra para sermos felizes. Muito bem, então vamos começar logo falando desse esforço para ser feliz. Conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória. Como foi um pouquinho da tua vida, da tua adolescência, até chegar a se tornar membro da Igreja de Jesus Cristo? Conta pra gente como foi essa tua trajetória. Essa busca Então, pela felicidade, ela sempre foi algo que você teve em você? Sim, sim. Eu nasci, né, e meus pais, eles moravam em uma fazenda, né? E aí eu passei uma infância com um grupo de amigos, assim, que a gente mantém aqueles laços até hoje. Hoje está todo mundo espalhado pelo Brasil, até fora do Brasil, mas era um grupo de amigos pequenos, porque a gente morava tudo numa fazenda, eu estudava numa escola de frente à minha casa, era bem de frente. E minha mãe, ela casou bastante jovem, não vou nem dizer a idade, mas porque na época casava-se muito jovem. Então, minha mãe, ela é uma das responsáveis, assim, porque ela é muito para cima, né? Eu lembro da minha infância que minha mãe fazia o almoço e corria para assistir o He-Man com a gente. Então, sentava ali todo mundo junto para assistir He-Man, para se divertir ali em família, porque ela era muito jovem, né? Ela, assim, a gente, acho que ela tinha uns 19, 20 anos, né? Quando a gente era criancinha, 18, 19, 20 anos, né? Então, assim, tipo, era uma família, assim, muito divertida, porque minha mãe era muito jovem, né? Meu pai saía para trabalhar, meu pai é apaixonado por cavalos, né? E aí meu pai trabalhava, era lá numa fazenda que tinha um aras, meu pai cuidava dos cavalos do aras e a gente morava numa casa de frente para a escola, era uma fazenda bem bonita, pracinha, tudo bem organizado, e aí, então foi essa infância assim, bem no meio da natureza, e eu sempre fui assim, com bastante energia. Eu lembro, hoje a gente ri, né? Eu acho que meus pais na época, acho que faltava infartar com as loucuras que eu aprontava, né? Lá tinha uma lagoa de 13 quilômetros, onde tinha um caiaque, eu pegava esse caiaque e andava assim, ó, os jacarés, dava para você esticasse as mãos e tocava nos jacarés. Jacarés pela manhã, tudo boiando, que Nossa. eles não têm ação durante a manhã, mas eu passava assim pelo lado, né? Então foi uma infância assim muito divertida. Na adolescência, eu cheguei aqui no começo, mudei para a cidade no começo da adolescência, 10 anos, né? E então assim, teve aquele choque assim, novas amizades, né? Um ambiente Uhum. diferente, mas logo eu procurei me enturmar com outros amigos aqui assim, da mesma forma, a gente procura manter esses laços desde aquela época, né? São 4 amigos, assim. Então, eu acho que um dos segredos da felicidade, eu acho que é ter amigos. Amigos, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu gosto muito de ter amigos. Eu tenho amigos desde a minha infância e procuro ter amigos na igreja. Adoro fazer amizade ali no grupo da Liga da Justiça. Eu considero todos assim como amigos. E a Marli aqui está perguntando se brincar com o jacaré era divertido. Eles não sabiam que estavam brincando, mas para mim era super divertido. A brincadeira é só do seu lado, né, Fagner? Que bom Vou que te deu tudo dizer que uma certo. vez eu peguei os ovos do jacaré, da jacaroa, e saí, ó, correndo. Gente, E você acho que ela não até ficou feliz hoje, comigo, mas eu aprontava. até hoje você tem muito essa cara de menino travesso ainda, né? Você ainda tem a gente que tenta conviver um pouco mais com você, mesmo à distância, né? Porque graças à tecnologia a gente consegue conviver com as pessoas, mesmo elas morando em outro estado, né? Então você tem muito essa cara assim de menino travesso ainda. Então, eu sei que você é pai de 2 meninas.
não é? E esse exemplo da sua mãe, assim, apesar de ter sido jovem, mas era muito divertida, de sentar para ver He-Man com você, porque são lembranças que nem toda criança tem, da mãe sentando para assistir um desenho animado, né? Porque a mãe sempre está muito ocupada com muitas coisas. Né? Então, você é muito esse pai de brincar, de pular, de deixar a esposa assim de cabelo em pé, porque não são duas bagunceiras, são três. Sim, sim, sim. Eu tenho duas filhas, né? E a minha esposa é um pouco é o oposto de mim, né? Minha esposa é aquela professora centrada, né? E é o oposto de mim, né? E aí eu tenho duas filhas que uma puxou tanto fisicamente como é, a personalidade para da minha esposa, ela puxou tanto fisicamente, mas também como personalidade para mim, né? Então a gente tem aqui é bem dividido, né? Mas assim, tipo, minha esposa às vezes até fala, né? Que é tipo, você tem que colocar que você é o pai. Aí nós temos uma filha que já está entrando na adolescência, né? Então eu mesmo venho mudando um pouco essa questão, porque criar os filhos não é uma tarefa muito fácil. E nessa fase agora que a gente que ela está entrando na adolescência, né? Então, assim, eu tenho mudado um pouco isso em mim mesmo, né? Para ajudá-la nessa fase que vai ser difícil, porque eu acho que agora ela precisa mesmo não só do pai, amigo, sim, mas também do pai que esteja lá, presente, concurso, algo assim. Que não é uma tarefa fácil, filho, na adolescência. Entendi. Isso é muito bacana. Ah, com certeza. Agora, aproveitando que você falou aí, né, de casamento, da esposa, de que não é fácil, vamos pegar esse gancho aí, porque assim, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E nós sabemos que a família é a unidade mais sagrada da igreja e da sociedade, né? E nós pregamos e acreditamos que as famílias poderão ser eternas, em casamentos felizes, infelizes para sempre. Mas o fato de nós acreditarmos nisso, sermos membros da Igreja Verdadeira de Jesus Cristo, não significa que a gente não tem dificuldades no casamento, não é, Fagner? Sim, sim, Conta um pouco pra gente dessa tua trajetória. a gente tem nossas batalhas, nossas dificuldades. A gente casou, está com 11 anos agora, né? A gente casou em 2010, né? E foi logo depois da missão. Eu cheguei em fevereiro e em dezembro eu estava casando, né? Então Foi rápido, né? foi rápido e assim foi desde lá sempre foi muitas e muitas lutas, né? As coisas melhoraram mais agora, né? Com o tempo a gente vai vencendo e a gente já olha para trás assim e a gente já é grato por muitas conquistas que a gente conseguiu e por continuarmos e sempre renovando assim com perspectiva de ser eternos, né? Nosso casamento possa durar para a eternidade. Então, eu sou feliz por já ter esses 11 anos de olhar e ver como o Senhor tem nos abençoado desde que nos conhecemos, nos casamos, e nosso casamento, apesar de todas as dificuldades, é um casamento feliz, né? Nós temos problemas, nós temos dificuldades, passamos por muitas coisas, mas nós somos felizes. E você atribui essa felicidade assim, porque é interessante, né? Às vezes a gente foca muito no problema em si. O presidente Monson, ele ensinou uma coisa muito importante, né? O problema a ser resolvido, ele nunca pode ser maior que a pessoa ser amada. Né? E eu acho que isso se aplica principalmente no casamento, nos relacionamentos familiares, porque às vezes a gente foca tanto no problema e no defeito do outro, que aquilo parece que não se soluciona nunca, né? Que o problema parece não se resolver nunca, porque eu sempre estou olhando para ele. Então, você se considera hoje alguém que tem sucesso na vida familiar? E se sim, atribui esse sucesso a quem? Ou ao quê? Eu gosto muito da família Proclamação ao Mundo, né?
E assim, foi a família Proclamação ao Mundo, né? Foi uma das responsáveis, assim, até pela minha conversão, né? Em vários aspectos. E na família Proclamação ao Mundo, né? Diz que a base, né, de um casamento feliz, né? É em cima da base do respeito, do amor, da compaixão, do perdão. Então, todos esses pontos, né, eles são super importantes para que a gente possa ter um casamento feliz, né? Porque são pontos que nos ajudam, porque eu sou imperfeito, minha esposa também é imperfeita, mas a gente se ama da mesma forma, né? Porque a gente baseia nosso casamento em cima desses pontos, né? E de atividades salutares, né? E recreativas, né? Então a gente baseia nosso casamento em cima desses pontos, né? Do perdão, né? Então é importantíssimo pedir perdão, né? E também perdoar essa, esses pontos, né? Nos ajuda a ter um casamento mais feliz e duradouro, né? E isso é bacana, né, Fagner? Porque mostra que a gente precisa trabalhar todos os dias em prol deste sucesso familiar, né? Que é algo que você vai atingindo dia após dia e que realmente a verdadeira felicidade ela é encontrada dentro do lar. E isso é tão verdade, que o inimigo ele tenta atacar e destruir a família de todas as formas, né? Então parabéns pelo seu esforço em tentar manter sua família e esse sucesso familiar. Agora você falou sobre conversão, né? Então, como foi que você conheceu a igreja? A gente estava conversando um pouquinho e foi de uma forma meio diferente, né? Quem te convidou para conhecer a igreja nem era membro da igreja? Como que foi isso? Isso começou assim, né? Um dos amigos de infância, né? Ele fazia teatro comigo, né? E José Monteiro, e até falecido, né? E aí ele comentou comigo que um dos missionários, que era americano, tinha um sobrenome parecido com o meu, né? O meu era Penha. Não cheguei a conhecer esse missionário, né? Mas ele falou também que o missionário tinha ou era o mesmo sobrenome, não lembro bem se era o mesmo sobrenome ou era parecido, né? E aí eu já tinha visto os missionários, né, na rua, né? E eu sempre fui muito curioso, né? E eu fiquei curioso, né? De saber o que os missionários faziam, né? Qual era a rotina. Eu lembro que era um japonês com americano, né? E aí eu olhava eles na Gente rua estranha. o que eles ganham. Aqui no Piauí, alguém de camisa branca, gravata, terno, é algo muito estranho, assim, não? Porque faz muito calor aqui. Então, era de chamar a atenção mesmo, né? Daquelas pessoas andando de terno no centro da cidade. E aí, fiquei muito curioso, mas fiquei na minha, né? E aí, esse meu amigo estava recebendo as palestras e ele comentou comigo, né? Mas eu não disse nada para ele da minha curiosidade. Até que um dia a gente foi fazer uma leitura de um texto teatral na casa dele, né? Desse meu amigo. E aí, quando estávamos na leitura, os missionários bateram. E aí ele recebeu e aí nos apresentou. Naquela apresentação, né? Os missionários pediram se eles poderiam deixar uma mensagem, né? E todos foram de acordo. E os missionários deixaram a restauração, a mensagem da restauração da igreja, e foi muito diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, né? Já tinha frequentado várias religiões, algumas fui bem assíduo, algumas eu até, tipo, participei da liderança, mas aquela mensagem dos missionários foi muito diferente, né? Quando eles estávamos lá ouvindo, assim, parecia que o mundo havia parado para ouvir aquela mensagem, sabe? E aí É depois ele bem assim perguntou mesmo. se e aí ele perguntou depois se poderia ir na casa de cada um, né? A gente estava lá mais ou menos umas 8 pessoas e todos disseram sim, pode.
E depois, aquelas pessoas, algumas disseram, ei, eu não vou querer recebê-los, né? Mas eu disse, eu marquei, eu quero sim recebê-lo, né? Fiz compromisso. E aí recebi os missionários, eles marcaram 2 horas da tarde. 2 horas da tarde em ponto, né? Estavam lá no meu portão batendo, e foi muito interessante. Eu tinha recebido eu tinha tido uma aula pouco tempo atrás, onde minha professora havia falado da igreja, né, dos mormons. E eles acreditam que Jesus Cristo veio aqui nas Américas e falaram com os incas, e todo mundo, sério? Eu sou fascinado pela cultura, assim, dos índios aqui da América, né? E eu fiquei, sério? Eles falaram com os incas? Jesus falou com os incas? Será? Mas aí a professora disse, não, mas isso é o que eles falam, mas desacreditou na história, né? E aí, quando eu encontrei os missionários, que eles terminaram, eles não falaram o ponto do livro, não falaram exatamente sobre o livro de Mórmon, né? E aí foi aquele momento de, tipo, curiosidades depois da mensagem, né? E aí e aí, você tem alguma pergunta? A primeira pergunta foi, pois é, minha professora falou que vocês acreditam que Jesus falou com os incas? Tipo assim, vocês não acreditam nisso, né? Foi um pouco isso. E aí, então, vou lhe explicar sobre o livro de Mórmon. Então, a partir dali, na próxima mensagem, eles foram levando o livro de Mórmon e aí eles me explicaram sobre o livro de Mórmon e deixaram Moroni, o livro de Moroni, para eu ler, e foi uma das coisas mais... algo que mais me tocou, porque quando eu li, logo depois, eu li o livro logo depois que eles saíram, que é uma mensagem. E era umas 5 horas da tarde, 5h30, o sol estava se despedindo já, quando eu me ajoelhei e fiz a oração. E, nossa, eu ouvi a voz do Pai Celestial, e ele testificou verdadeiramente que sim, é verdade. Então, assim, ouvi, e foi algo muito sério, por duas coisas. Primeiro, que eu nunca tinha perguntado nada para Deus, né? Eu era acostumado a pedir, agradecer, mas perguntar algo para Deus, eu nunca tinha tido essa experiência. Segundo, ele responder no exato momento. No exato momento, ele respondeu. Então, aquilo foi muito importante para mim, porque foi um testemunho do amor que o Pai Celestial tem por mim, porque ele respondeu a minha oração. E eu nunca tinha perguntado para algo para o Pai Celestial. Então, aquilo marcou muito. Posterior a isso, tipo, ainda tinha muitas questões, eu participava de alguns grupos, eu vou só colocar aqui, o celular está descarregando. Eu participava de alguns grupos, né, da juventude, de política, e, tipo, algum desses grupos eram, como eu posso dizer, anti-americanos. Então, eu tinha um certo preconceito, porque tinha alguns dos missionários que eram americanos, né? Uhum. E isso foi um ponto que eu tive que vencer em mim mesmo, né? Por causa disso, né? Mas algo que eu lembro, quando eu estava próximo ao meu batismo, né? Eu estava viajando, eu viajei para apresentar o espetáculo numa cidade mais ou menos próxima, né? E quantos anos eu tinha, Marley? Eu tinha 18, 19 anos. E aí eu tinha viajado para apresentar um espetáculo
E eu estava em dúvida. Meu batismo era na semana que vem. Eu estava em dúvida. Será se eu vou ser feliz? Será se eu tomando essa decisão? E eu tinha plena certeza, assim, porque eu sempre fui uma pessoa, quando eu tomo uma decisão, eu faço de Sim. tudo para com aquilo que eu prometo, né? Às vezes a gente não consegue, mas eu faço, sou uma pessoa que faço de tudo, né? E eu estava muito em dúvida. Será se eu vou ser feliz? E aí eu lembro que era a cidade de Picos, né? E antes de chegar à minha cidade, Floriano, passa por uma cidade chamada Oeiras, né? E exatamente quando eu estava pensando profundamente sobre aquilo, eu olho para o lado, pela janela do ônibus, e tem uma escritura escrita no muro, né? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua vida eterna, né? E aquilo foi uma A resposta, resposta assim, que faltava. a resposta que faltava. E pô, eu comecei a chorar no ônibus. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas o Senhor havia mais uma vez respondido, né? Que incrível, Então, Fagner. tipo, foi uma das experiências que me marcou bastante, né? É porque você era E muito jovem, né, Fagner? 18 sim, anos, é, 18 anos. ainda descobrindo algumas coisas da vida, né? Sendo apresentado para algumas coisas que são atrativas no mundo. E aí, de repente, você se depara com uma experiência como essa de conversar com Deus. Então, foi muito, muito especial ouvir você falar sobre isso, né? Como foi a tua experiência? A tua fala, eu sempre pedi, agradeci, mas eu nunca tinha perguntado para Deus, né? E algo que a gente precisa crer é de que Deus, ele ouve. Se ele ouve o que eu peço e o que eu agradeço, ele também vai ouvir as minhas perguntas e ele vai responder. Então é maravilhoso saber que a gente tem esse canal aberto com o Senhor, que a gente pode conversar com Ele, que Ele nos responde, que Ele nos guia. E ver assim, você estava ali no momento certo, na hora certa. Acho que daquelas pessoas que estavam lá, só você se batizou? Somente eu. Olha só você se batizou e o Senhor ele foi respondendo às tuas orações, né? E é muito tocante a respeito disso, né? O quanto o Senhor ele prepara o caminho para que as coisas boas aconteçam na vida da gente. Agora, a decisão de aceitar isso é de cada um. Sim, Você escolheu, os outros escolheram, não escolheram, mas você escolheu. E hoje sim, você sim. você desfruta da verdade restaurada na sua vida. É, exatamente. E muitos daqueles, na época, hoje não, né? Mas na época, eles me ajudaram, mas de uma forma assim, né? Depois, alguns deles se tornaram um pouco opositores à minha decisão, né? Porque eu comecei a ter novos hábitos, né? Uhum. A fazer as mudanças, né? Então, alguns deles começaram a achar aquilo muito chato e aí terminava por prejudicar a rotina de trabalho que a gente já tinha, né? Antes de conhecer a igreja. Então, eles acharam, assim, eles tornaram-se um pouco opositores, né? E na época a gente não tinha, assim, o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem muita informação, né? E na Sim, época a gente tinha aquelas velhos boatos, aquelas velhas histórias sim. da Muito igreja, mais né? forte, né? E às vezes a gente não tinha Exatamente, como contestar essas mentiras, né? exatamente. Então eu lembro que eu sofri assim muito, tipo, quando eu falava que eu tinha me batizado na igreja, coisa dos Mormons. Tipo assim, você é louco? Por que você está Bem por fazendo aí. isso? Então, assim, tipo, eu tinha que acreditar no que eu estava vendo, no que eu estava fazendo, nos missionários, ou no que as pessoas que nunca tinham ouvido, nunca tinham ido na igreja falavam. Então, assim, então foi um momento assim, tipo assim, bem, Fagner, você está indo lá, você está participando, você está vendo que não é aquilo que as pessoas estão falando, né? Então, assim, eu Não tive é? que comprar essa briga, né? Então,
Mas assim, Foi algo. como que é isso hoje, Fagner? Como que é isso hoje? Por exemplo, hoje você. Vamos falar agora um pouco de trabalho, né? Você está falando dos desafios, tudo. Vamos falar um pouco de trabalho. Como que é estar. Porque assim, ó, a visão que a gente tem é do teatro, do cinema, da televisão, esse mundo muito glamuroso, né? Mas também muito cheio de influências do mundo, diferente, muito diferente dos nossos padrões santos dos últimos dias. Então, como é esse desafio de ser ator, no meio de pessoas que não são membros da igreja, com hábitos possivelmente diferentes dos seus? Como é esse desafio de estar no mundo, mas não pertencer ao mundo? Eu me sinto assim, um privilegiado, porque assim, nos núcleos que eu participo, né? Assim, só lembrando que esse é um mundo gigantesco, né? Mas nos Sim. núcleos que eu participo, as pessoas geralmente elas já vêm com personagens, né? Os diretores, né? Já vêm com personagens assim que eles sabem que cabe dentro do meu perfil, né? De vida. Então, geralmente, quando eles me ligam, eles já dizem, Wagner, olha, eu tenho um personagem aqui que ele já é a sua cara, já ou assim, ou eles é sua cara, onde Você eles sente dizem uma preocupação? Você sente uma preocupação isso, deles com os o que seus ele cabe padrões? muito bem com você, que cabe muito bem com você. O que, que eles querem dizer quando eles falam isso? Que é um personagem que eu posso fazer e que aqui que não tem palavrões, cenas de nudez, então essa série de questões assim. Então eles já falam, eles já me passam personagens, né? Já me convidam com personagens assim que eles sabem que aqui que a história, o ato do personagem não vai me ofender, entendeu? Mas, assim, colocando no geral, o teatro ela tem essa filosofia de que a gente não pode julgar o personagem, porque a gente está dando vida a uma outra pessoa, e essa pessoa não é santa dos últimos dias, talvez, entendeu? Então, recentemente, alguém me perguntou sobre um espetáculo que eu fiz, e aí eu fui colocar né, é um clássico do Brasil, um espetáculo que é clássico do Brasil, e aí ele tem uma história interessante. Ele, no final do espetáculo, ele precisa ser amputado uma perna, e aí eles, se passa há muito tempo atrás, algo semelhante que aconteceu com o profeta Joseph Smith, né? Sobre Sim, ingerir álcool, né? Porque naquela época as pessoas para fazerem cirurgias, algo assim, elas não tinham anestesia, eles ingeriam álcool. O profeta Joseph Smith escolheu não ingerir, né? sim. Mesmo quando criança, escolheu não ingerir álcool e fazer a cirurgia sóbrio, sentindo todas as dores. Mas no meu personagem, a irmã dele induz e ele ingere, né? E aí, como é a questão, Fagner? Alguém me perguntou sobre isso, né? Um irmão da igreja, ele disse, é, a história em si, como ela foi contada, não é uma propaganda da bebida. Então, eu aceitei porque a história não é uma propaganda de ingerir álcool. E segundo, que Sim, não era sim, álcool de verdade, né? E segundo, sim. porque não era álcool de verdade, era água, né? Então, foi de boa, aquilo não me ofendeu, não me senti assim, pensei, será que eu estou fazendo algo, mesmo que esteja representando, mas algo errado, né? Então, é, tem essas questões, mas eu já vi outros colegas atores, né, que são santos dos últimos dias e muitas pessoas questionando, né? Às vezes ele faz um personagem que fuma, né? Como eu já vi, é um ator santo dos últimos dias, mas faz um personagem que fuma, né? E aí, tipo, alguém estava questionando sobre isso, eu disse, vamos abrir um parêntese aqui. Existe no meio da arte outras formas, não é exatamente você fumar, né, um cigarro igual o da vida real, né? Existem cigarros
Que que não são de eles verdade. soltam uma fumaça, mas que na verdade que não tem nenhum elemento químico, algo que vai fazer mal para a sua saúde. É apenas cênico, é um cigarro cênico, né? Então, Mas é existem outras muito formas de desafio, você né? fazer isso. São Sim, muitos tem muitos desafios. desafios. Eu acho que. Eu acho que Sim. eu acho que para eu não tive todas as experiências, por exemplo, do cinema, da TV, mas assim, por exemplo, um ator que vai fazer uma obra aberta, como geralmente são as obras da TV, é muito mais desafiador, porque você pega, mas você não sabe o que Sim, vai rolar lá no meio ou no sim, final daquele sim. trabalho, né? O que é que o escritor vai colocar, né? Mas eu acho que para tudo tem um jeito de se fazer, né? Então eu dou muito pitaco na forma como a gente vai fazer as coisas, né? Então eu me meto, eu dou pitaco, eu tenho muito disso, né? Eu não sou daquele que só digo sim, sim, senhor, tá bom, vou fazer igual o senhor está querendo. Então, Não, eu me posiciono, a- né? existe uma preparação, então, Fagner? Tipo, você procura, então, ter muito mais cuidado com a tua vida espiritual, se manter digno com o estudo das escrituras, a frequência à igreja. Você deixa de ir para a igreja para os teus ensaios, para os espetáculos. Então, você exige muito mais de você essa preparação aí para se manter fiel e assim continuar recebendo as bênçãos do Senhor? Sim, eu coloquei alguns pontos, né, eu não que são inquestionáveis, né? Por exemplo, domingo pela manhã ir para a igreja, nunca coloco ensaio, apresentação, porque todos já sabem que naquele horário eu estarei na igreja e então assim eu tenho esse cuidado, né, ó, de colocar, de priorizar, né, a igreja e porque adorar o Senhor é algo importante na nossa vida, né? Sim. Adorar, lembrar dele, guardar os mandamentos que ele nos deu, né? E isso está implícito na nossa felicidade, né? Então, quando a gente guarda os mandamentos, né, nós somos pessoas mais felizes, né? Porque os mandamentos do Pai Celestial, ele foi feito, ele nos deu para que seja um caminho para onde a gente alcança a felicidade. No Então, mundo do trabalho, assim, a gente encontra muitas pessoas que muitas vezes são infelizes, né? Porque o teatro, assim, ele coloca, como eu posso dizer, existe uma cultura das pessoas que fazem teatro, né? E essa cultura muitas vezes é de assim de uma grande liberdade, né? E essa liberdade muitas vezes se transforma em libertinagem, né? Então, isso traz inúmeras consequências negativas e no caminho a gente encontra, né? Mas também, aqui, pelo menos na realidade que eu vivo, né, tem pessoas de todos os tipos e tem muitas pessoas também que elas professam uma religião, professam uma fé e assim nos bastidores a gente sempre está conversando, para que não a gente entra em assuntos, né? Sobre fé, sobre a vida, de ser cristão, né? sim. Então, até um dos meus diretores, né, de diretores que eu trabalho, né, ele é líder religioso de uma comunidade aqui da cidade também, né? E aí ele escreve livros, tem canal no YouTube, se dedica à caridade. Então, assim, tem pessoas de todos os nichos, Então, né? há um respeito, né? Há um respeito entre as comunidades religiosas, né? E o fato deles Sim, também terem padrões religiosos, isso ajuda nas escolhas dos espetáculos, né? No que você vai fazer. Então, sim, então você disse para mim mais um pouco antes, e as pessoas já olham o personagem e dizem, essa é a cara do Fagner, né? Então, esse personagem aqui não parece com o Fagner. Então, de alguma forma, eles não te dão mais trabalho, né? Eles te dão aquele trabalho que mais parece com você. Mas, apesar disso, a gente nota que o Senhor tem abençoado você no seu trabalho.
né? Ele tem permitido que você cresça, que você desenvolva, que você sustente a sua família, que você tenha uma forma de viver com a sua família e de realizar suas conquistas, né? E isso vem pela fidelidade, por colocar o Senhor à frente de todas as coisas. E eu sei, Fagner, que você, falando aí desse equilíbrio religioso, né, que existem outras pessoas de outras denominações, além de ator, né, ator de teatro, já fez vários espetáculos, depois tem que falar pra gente qual espetáculo você está fazendo agora, qual espetáculo você indica pra gente assistir aqui no YouTube depois, que a gente já vai deixar aqui na descrição os espetáculos pra gente assistir, ver você atuando, que é muito legal. Você, já falamos mais que você é, né? O pai que brinca, que cuida. Já falamos do marido que se dedica e que busca a felicidade e superar os desafios, tendo como base os ensinamentos do Evangelho. E falamos agora um pouquinho, antes da gente finalizar, sobre esse Fagner regente de coral. Também, e esse Fagner que é carteiro. Sim, também. Então, há tempo para tudo, né? Então, eu também eu tenho esse chamado na capela da Igreja de Jesus Cristo dos Dias, também rejo o coral na capela da igreja, e também rejo o coral de uma entidade religiosa, né? Então, que é numa cidade vizinha. Então, eu tenho esse trabalho também. Então, semanalmente eu vou lá e é um grupo de... a maioria são idosas, né? E aí eu rejo o coral dessa comunidade religiosa e também da Igreja de Jesus Cristo. Quando eu não estou regendo, quando, né? Então, e assim, eu sempre fui muito apaixonado pela música, né? E desde sempre. E aí, desde a adolescência, né? Até mesmo antes de entrar no teatro, eu participava dos corais da escola. Aí depois comecei a participar dos corais da igreja. E aí, quando eu conheci a Igreja de Jesus Cristo, né? E aí eu tive contato com aquele lindo coral, que é o Coral do Tabernáculo, né? Coral da Praça do Templo agora, né? Sim, E aí me apaixonei, sou apaixonado pelo coral, né, da Praça do Templo, pelas apresentações que eles fazem mundialmente e lá no centro de conferência. Então, e daí eu comecei a cultivar mais ainda. E aí, com o tempo, de tanto participar de coral, de ver como funciona e de ter esse sentimento, mas também essa intimidade com a música, aí foi aparecendo oportunidades para reger. E aí comecei timidamente, e aí foi aparecendo outras oportunidades, e aí outras oportunidades, e aí fui colocando, e hoje eu estou à frente desses dois corais no momento. E você, um desses corais, né, que é o coral dessa instituição que você faz, é remunerado, né? Você faz isso como profissão, e é muito legal, porque é muito legal estar conhecendo o teu exemplo, Fagner, porque às vezes a gente precisa entender a importância desse respeito pela religião, pela crença das outras pessoas, né? E hoje, mais do que nunca, o Senhor, a liberdade, ela é importante para todos nós, né? E graças a essa liberdade que hoje nós podemos viver o evangelho de Jesus Cristo, levar isso para outras pessoas, né? E você respeita isso. Eu tenho certeza absoluta que você se dedica nesse trabalho, apesar de ser de uma outra instituição, você se dedica e dá o seu melhor. E isso é muito legal, esse exemplo é muito legal para a gente agora. Então, Fagner, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Tem sido maravilhoso conhecer um pouco mais de você, mas fala pra gente, já, não é? Tão rápido, eu também sempre acho que quando termina, eu tenho a sensação que eu acabei de começar,
Olha, a galera aqui no chat, muita gente falando que tá amando a entrevista, que você foi muito valente, dando os parabéns para você, sobre a sua experiência espiritual, de falar com o Senhor, né, da importância. Aqui o cosplay de retornado, nosso amigo Josimar, do canal Cosplay, que é maravilhoso, que esteve conosco aqui também, falando sobre a tua atuação na Paixão de Cristo. Inclusive, essa atuação te rendeu uma matéria no site Mais Fé, né? Então, as pessoas podem conhecer também. O Fagner Penha fez uma matéria para o Mais Fé, ficou muito legal a matéria. Ele estava atuando no espetáculo A Paixão de Cristo, fez uma participação muito significativa. Eu pude acompanhar a live, foi emocionante, Fagner, a live. Eu fiquei assim, é impressionante que a sensação é que a gente está lá. O espetáculo foi tão incrível que conseguiu teletransportar a gente, né? Tirar da telinha e colocar lá, no espaço que vocês estavam. Então foi maravilhoso, parabéns pelo talento. Então as pessoas, elas estão aqui falando. É um espetáculo lindo mesmo, né? E deixa o convite. Tem a live, que esse ano, por conta da pandemia, o espetáculo não teve público presente lá. É uma cidade cenográfica, realizada numa cidade cenográfica, que remete a Jerusalém. É um espaço bem grande, com palácios, também Estava lindo. cenários naturais, e realmente é uma cena muito bonita. E é feito anualmente, e por conta da pandemia foi feito em forma de live. Então, a Cile pode disponibilizar depois o link, colocar aqui na descrição, para quem quiser assistir. É até um ótimo programa para o domingo, porque o espetáculo é muito bonito e muito inspirador também. E atualmente eu vou entrar, estive em cartaz numa live, e o espetáculo é um espetáculo infantil agora, chama-se A Barata Bela e o Rato Tico, o musical. Então, é um musical. Ele canta nesse está musical, no meu canal ele do canta. YouTube, Fagner Penha. Oi? Você canta no musical, né? Eu canto no musical e está disponível no meu canal Fagner Penha. E agora, no meu próximo mês, eu vou entrar em cartaz com esse musical, né? Que próximo mês é outubro, o mês das crianças, né? Então, a gente está fechando com escolas, e para levar escolas para o teatro, e também vamos apresentar para o público em aberto, né? O público em geral também, né? Legal. Então, agora, no próximo mês, a gente vai entrar em cartaz com esse espetáculo, A Barata Bela e o Rato Tico musical. Se você não está aqui, ou talvez esse espetáculo não for passar na sua cidade, mas você pode acompanhar no meu canal Fagner Penha, assista lá a live. E se por acaso a gente passar lá na sua cidade, vá lá assistir. Quiser contratar também o espetáculo para ir para a sua cidade, só nos procurar aqui, tudo, que né? a gente vai. Você sabe que eu gostei muito do espetáculo, gente. Vão assistir. Eu compartilhei com os meus sobrinhos, eu compartilhei com crianças da minha ala. E eu tenho certeza que se você fizer o mesmo, eles vão gostar. Eles gostaram da música, das cores, das brincadeiras. Então, assistam, que vocês vão curtir muito. Levem para a criançada. É um espetáculo feito para elas mesmo, é para se divertir, é para brincar, é para dançar. Então, algo muito sadio, né? Então, façam isso, compartilhem a live dele, assistam, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Fagner, muito obrigada por sua participação. O Josimar, ele não queria que acabasse, né? Isso que ele está viajando, a gente está fazendo companhia para ele, né? A gente também não queria, mas a gente precisa acabar, né? Infelizmente. Muito obrigada a todos, Fátima, Marli, muito obrigada ao Josimar, Emerson, a Flávia, a Wanda, a Aline, gente, muito obrigada a todos vocês pela companhia, por estarem sempre conosco. E é importante que nós possamos levar
essa live para outras pessoas, para que elas possam conhecer em que fonte, elas possam saber que podem orar, podem perguntar a Deus, que elas possam saber através dessa live que elas podem vencer os desafios da vida, e que elas possam saber através dessa live que por mais desafiador que possa ser seu emprego, a sua atividade, você pode continuar vivendo, deve os seus padrões, e ao fazer isso, colocar Deus acima de todas as coisas, Ele vai abençoar você grandemente. Fagner é uma prova disso, e assim como Fagner, tem muitos de nós que são abençoados pelo Senhor, pela fidelidade, né? É aquela frase realmente, né? Estar no mundo, mas não pertencer ao mundo. Isso é santo dos últimos dias. Fagner, gratidão. Agora você pode se despedir, pode falar o que tiver dentro do seu coração. Primeiramente, quero agradecer ao espaço, ao convite da Cilei, ao espaço do Lucas Guerreiro aqui no canal Videira Verdadeira, e agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando a live. E se você nunca perguntou algo para o Pai Celestial, pode ter certeza, Ele responde nossas orações. Eu sou uma prova disso. E eu sei que Jesus Cristo vive e que Ele é nosso Salvador, que o Pai Celestial tem um imenso amor profundo. E o Pai Celestial, ele tem todas as virtudes. Então, ele é compreensível, compassivo, amoroso, justo. Então, o Pai Celestial tem essas e todas as outras virtudes, né? Então, o Pai Celestial é alguém que a gente pode confiar, que a gente pode amar sem medidas. E eu sei que ele me ama e eu sei que ele ama cada um dos seus filhos. E, gente, muito obrigado pelos inúmeros comentários aqui, a Flavinha, a Marli, o Josimar e vários outros que assistiram aqui a live. Muito obrigado. Se vocês quiserem saber mais sobre mim, vai lá no meu canal, tem vários vídeos. O canal chama-se Fagner Penha, tem vários vídeos sobre teatro e também sobre a fé santa dos últimos dias, tá bom? Um beijo no coração de vocês e sejam felizes. Obrigada mais uma vez, Fagner, por sua entrega, por sua dedicação. Já era sua fã do seu trabalho, da sua história agora também. Muito obrigada. Gente, você que está nos acompanhando, que vai nos assistir depois, que está conosco até aqui, tenho certeza que você gostou do que você ouviu. Então, não esquece, deixe seu like, seu comentário e compartilha com as pessoas. Eu também quero te fazer um convite. Vai lá no meu canal Sarça Ardente Sud, que nós estamos com um projeto muito abençoado, muito especial, que se chama Minuto Missionário. Lá no Minuto Missionário serão vários missionários da igreja compartilhando breves mensagens do Evangelho, princípios do Evangelho de Jesus Cristo, aonde você pode compartilhar com aquele amigo que você quer começar a introduzir a fala sobre a igreja na vida dele. Né? Então você manda para aquele amigo, em seguida você diz: eu gostaria de levar os missionários na sua casa para poder falar um pouco mais com você sobre esse princípio. E desta forma, nós vamos compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo, levando essa luz, levando essas bênçãos que o Fagner acabou de colocar para nós, para outras pessoas, e essa verdadeira felicidade que advém do Evangelho de Jesus Cristo. Lá você também vai encontrar as pérolas de Cristo. Nós falamos sobre milagres, sobre escrituras, como aplicá-las na nossa vida, o que elas significam. Então são temas muito relevantes, que eu tenho certeza que você vai gostar muito de fazer parte. E lembre-se, para você se tornar um instrumento na mão de Deus, você só precisa curtir, comentar e compartilhar o conteúdo do Influenciadores Úteis. Assim, a verdade chegará a um número cada vez maior de pessoas. Gratidão a todos, gratidão, Fagner, e a gente se vê na próxima quarta-feira no Papo Tudo de Bom. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.